Mariana acordou naquele dia sentindo uma leve pontada de ansiedade, mas também uma esperança acolhedora que a fazia acreditar que tudo daria certo em sua vida. Seus cabelos escuros caíam por sobre os ombros enquanto ela respirava fundo, pensando no quanto as coisas tinham mudado desde que conhecera Lucas. O apartamento modesto onde vivia era iluminado pelos primeiros raios da manhã, e a luz suave lhe trazia lembranças de seu antigo relacionamento com Daniel. Por mais que tivesse sido um namoro intenso, recheado de momentos apaixonantes e confusos, ela sentia que finalmente podia seguir em frente. Agora estava noiva de um homem que a fazia sonhar com uma vida tranquila, cheia de carinho e parceria. Tentando distrair-se da inquietude, ela começou a organizar os preparativos do casamento, previsto para acontecer em poucas semanas. A sensação de que tudo corria rápido demais a deixava tonta, mas Lucas sempre a tranquilizava. Naquela mesma manhã, ele ligou dizendo que passaria para buscá-la e visitar o local da cerimônia. O tom suave de sua voz pelo telefone a confortou. Porém, não pôde deixar de pensar na reação de Daniel quando soubesse dos detalhes do casamento. O ex-namorado havia demonstrado interesse em manter algum tipo de contato, enviando mensagens inofensivas e tentando uma aproximação cordial. Ela acreditava que os dois poderiam ser amigos e seguir caminhos distintos, mas ainda assim, algo na intensidade de Daniel a preocupava. Quando Lucas tocou a campainha, Mariana já estava pronta. Ele a recebeu com um sorriso leve, ajeitando a gola da camisa branca. "Você está linda", disse ele, inclinando-se para dar-lhe um beijo na testa. Ela retribuiu o sorriso e pegou sua bolsa, ansiosa para sair e manter a mente ocupada. O casal desceu as escadas do pequeno prédio, conversando sobre as flores para a decoração e o buffet que ainda não haviam escolhido. Enquanto atravessavam o portão de ferro, Lucas notou que Mariana parecia um tanto distraída. Com delicadeza perguntou: "Está tudo bem?" "Parece pensativa." "Acho que estou só cansada com tantos detalhes para organizar", disfarçou ela, tentando não demonstrar que havia pensado em Daniel. "Mas vai dar tudo certo, tenho certeza." Eles pegaram o carro em direção à igreja, que não era muito grande, mas tinha um clima acolhedor. A ideia de Mariana era que o casamento fosse algo íntimo, com a presença apenas dos familiares e amigos mais próximos. No trajeto, Lucas colocou uma música suave e fez perguntas sobre os planos para a lua de mel. Cada resposta de Mariana fluía com mais tranquilidade e aos poucos, a ansiedade foi se dissolvendo. Por trás do volante, Lucas mantinha um semblante sereno, e vez ou outra, tocava de leve a mão de Mariana, mostrando que estava ao lado dela em qualquer decisão. Ao chegarem, encontraram Ana, a melhor amiga de Mariana, que havia se oferecido para ajudar nos preparativos. Ana trazia sempre uma energia positiva e um humor leve, arrancando sorrisos de quem estivesse por perto. Ela abraçou Mariana com entusiasmo. "Como estão meus pombinhos favoritos? Prontos para escolherem as flores?" "Prontos", respondeu Mariana, contagiada pelo otimismo da amiga. "Só preciso me certificar de que as cores combinam com a decoração, sabe? Quero tudo perfeito." "Você não tem de se preocupar tanto", Lucas interveio divertido. "Eu tenho certeza que qualquer escolha será incrível, porque você sabe muito bem o que quer." Eles entraram na igreja, onde encontraram uma equipe cuidando de detalhes de outro evento. Mariana olhou com atenção para o corredor que desejava cobrir com flores brancas, visualizando o instante em que caminharia até o altar. Já se imaginava vestida de noiva, segurando um buquê delicado, com os olhos fitos no homem que prometia lhe trazer dias de paz. Ela então trocou algumas palavras com o responsável pela decoração, revisando cores, datas e prazos de entrega. Enquanto isso, Lucas e Ana checavam os assentos reservados aos convidados. Quando terminaram, seguiram para o salão onde planejavam a recepção. Era um lugar simples, mas gracioso, com janelas grandes que deixavam a luz natural entrar, criando um ambiente acolhedor. Ana começou a pensar em ideias de arranjos de mesa e tipos de pratos, enquanto Lucas apontava onde poderiam ficar as mesas do buffet. Mariana olhava em volta, comovida ao imaginar tantos familiares sorrindo, celebrando o amor que ela e Lucas partilhavam. Tudo parecia correr bem até que no meio da tarde, enquanto ajustavam o horário da festa, o telefone de Mariana vibrou. Ela olhou para a tela e viu o nome de Daniel. Seu coração deu um pulo involuntário, sem que ela quisesse. "Atende", incentivou Ana com o olhar levemente preocupado. "Vai que é algo importante." "Eu vou ali fora", disse Mariana, para não atrapalhar a conversa que acontecia no salão. Caminhando para o lado de fora, ela deslizou o dedo na tela. "Oi, Daniel. Tudo bem?" "Olá, Mariana", a voz dele soava amistosa, mas havia sempre uma ponta de intensidade que a deixava em alerta.
Soube que está com os preparativos do seu casamento a todo vapor. Queria te parabenizar e me colocar à disposição, se precisar de ajuda com alguma coisa. Obrigada, mas não se preocupe, ela respondeu, tentando ser gentil. Já estamos quase resolvendo tudo. Mesmo assim, faço questão de ajudar no que for possível, ele insistiu. Podemos marcar um café qualquer hora dessas. Eu queria conversar, sem qualquer má intenção, acredite. Ela hesitou por um momento, lembrando-se do quanto Daniel havia sido controladora e ciumento no passado. Entretanto, a vontade de manter as coisas em paz falou mais alto. Não via problema em uma breve conversa amigável. Está bem. Qualquer coisa te aviso, certo? Agora preciso voltar. Claro. Fico no aguardo, respondeu ele, antes de se despedir. Mariana voltou para perto de Lucas e Ana, que a observaram silenciosamente. Ela notou que o semblante de Lucas carregava uma pontinha de preocupação. Apesar de não ter ouvido a conversa, o tom na voz de Daniel ao telefone era facilmente interpretado. Tudo certo? Perguntou Lucas. Sim, era ele, oferecendo ajuda. Só isso. Você ainda quer manter contato? Ana questionou, tentando ser neutra. Acho que não há mal em ser educada. Mariana deu de ombros, mas sua voz soou um pouco incerta. Afinal, foi um relacionamento importante, mas que ficou no passado. Desde que isso não te faça mal, Lucas comentou sem hostilidade. Se você achar que não vale a pena, não se obrigue a nada. A conversa seguiu sem grandes conflitos, e eles voltaram a discutir ideias para a festa. Ao final do dia, estavam exaustos, mas satisfeitos por terem encaminhado a maior parte dos preparativos. Lucas deixou Ana em casa e, em seguida, seguiu com Mariana até o apartamento dela. Antes de deixá-la na porta, segurou suas mãos com carinho. Queria que soubesse que estou do seu lado para o que precisar, ainda mais se o Daniel te incomodar. Obrigada por isso, Mariana sorriu. Ele não me incomoda, só me traz lembranças. Mas tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Ela se despediu com um beijo suave e entrou em casa, sentindo o coração preenchido por um misto de nostalgia e esperança no futuro. Sentada no sofá, relembrou os bons momentos com Daniel e o que levará ao fim do relacionamento. No início, ele era encantador, sempre pronto a surpreendê-la. Porém, suas constantes crises de ciúme e a forma controladora de agir a sufocaram. Passou a ter medo de contrariá-lo, e por várias vezes, se sentiu culpada por situações das quais não tinha culpa alguma. Quando finalmente encontrou coragem para terminar, ele relutou em aceitar, mas com o tempo parecia ter se conformado. Agora, reviver o contato balançava um pouco de sua paz, mas ela preferia acreditar que Daniel desejava seu bem. Os dias seguintes foram tomados por listas e mais listas de tarefas. Mariana tentava equilibrar a rotina de trabalho, a organização do casamento e os compromissos sociais de final de semana. Por vezes recebia mensagens de Daniel, que perguntava sobre detalhes ou apenas desejava boa sorte. Em uma tarde mais tranquila, ela resolveu aceitar tomar um café com ele em um local público e iluminado, onde pudesse se sentir segura e sem receio de constrangimentos. Encontrarão-se em uma cafeteria acolhedora no centro da cidade, onde as mesas de madeira clara e o cheiro de grãos moídos criavam um clima amistoso. Daniel, vestido de forma simples, a recebeu com um sorriso. Obrigado por ter vindo. Pensei que não fosse aceitar. Estou aqui, mas quero esclarecer que não vim para discutir o passado. Ela começou, tentando manter uma postura firme e tranquila. Eu entendo. Ele assentiu. Só acho que podemos ser amigos. Sei que você está seguindo com sua vida, e fico feliz por você. Mariana o avaliou por um instante, tomando um gole de seu cappuccino. Daniel parecia sincero, mas ela conhecia aquele olhar determinado, tão característico dele. É bom saber que não guarda mágoas, ela comentou sem se alongar demais. Claro que não. Tenho saudade de muitas coisas, mas aceito que seguiu em frente. Inclusive, se quiser que eu te ajude com alguma coisa do casamento, é só falar. Tenho uma boa relação com algumas empresas de eventos, posso te conseguir desconto em bebidas ou algo assim. Mariana hesitou. Não queria dever favores ao ex, mas educadamente agradeceu. Após mais alguns minutos, a conversa derivou para assuntos superficiais como trabalho e viagens. Ela se despediu polidamente, acreditando que pudesse manter uma cordialidade segura. Obrigada pelo café, disse, levantando-se. Mas vou voltar agora, pois tenho alguns compromissos. Disse Daniel. Ele a acompanhou até a porta, esboçando um semblante que beirava a melancolia. Mariana tentou ignorar o aperto que sentiu no peito ao vê-lo tão solitário. Apertou a alça de sua bolsa e foi embora, acreditando que aquilo era o melhor a ser feito. Naquela noite, enquanto jantava com Lucas, ela comentou sobre o encontro,
tentando parecer despreocupada. Foi rápido, conversamos de maneira civilizada. Ele parece bem, apesar de tudo. Se não te deixou desconfortável, tudo bem, Lucas respondeu, embora sua voz revelasse certa tensão. Só espero que ele não crie problemas. Acho que não, afirmou Mariana, esticando a mão sobre a mesa para tranquilizá-lo. Ele disse que só quer ser amigo. Lucas a olhou com compreensão, mas, no fundo, ainda existia um resquício de insegurança. Ele sabia como Daniel podia se comportar, já que ouvira relatos de brigas e explosões de ciúme no passado. Contudo, não desejava interferir nas escolhas de Mariana nem parecia achar que ela fosse ingênua. Apenas se esforçava para acreditar que tudo ficaria bem. No final de semana seguinte, Ana organizou um pequeno jantar para celebrar os noivos. Chamou alguns amigos próximos, incluindo Eduardo, um rapaz que trabalhava com Lucas e que se tornará um grande amigo do casal. A noite começou descontraída, com conversas animadas sobre o casamento, risadas e vinho. Em meio ao clima alegre, Mariana percebeu que, mesmo sem Daniel por perto, o nome dele surgiu em uma das conversas. Eduardo comentou com um certo ar de alerta. Fiquei sabendo que o Daniel tem perguntado bastante de vocês. Disseram que ele anda meio obcecado sobre o tema, mas talvez seja só fofoca. Mariana sentiu um ligeiro desconforto, mas forçou um sorriso. Bem, ele me pareceu calmo no último encontro. Acredito que não haverá problemas. Eduardo trocou um olhar rápido com Lucas, que hesitou em prolongar o assunto. Ana, por sua vez, tentou mudar de tema, convidando todos para experimentar a sobremesa que havia preparado. Após o jantar, quando restavam apenas Lucas e Mariana no local, ela decidiu que passaria a manter Daniel a certa distância. Não queria alimentar rumores ou deixá-lo com esperanças mal interpretadas. Além disso, não seria justo com Lucas manter contato frequente com o ex. Então, conversando com ele em voz suave, ela declarou: não pretendo encontrá-lo novamente antes do casamento. Talvez só depois, em algum evento público, mas nada além disso. Eu apoio totalmente a sua decisão. Lucas assentiu, aliviado. Nos dias que se seguiram, Mariana recusou os convites de Daniel, que cada vez mais tentava aproximar-se com mensagens mais frequentes. Em uma delas ele dizia: precisamos conversar. Prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Em outro momento sugeria que tinha informações importantes para compartilhar, mas ela não respondeu, preferindo evitar qualquer atrito. Foi assim até que subitamente Daniel apareceu em seu local de trabalho, alegando querer parabenizá-la pelos convites de casamento que estavam sendo entregues. Mariana se surpreendeu quando o viu na recepção da pequena empresa onde trabalhava como assistente administrativa. Sentiu o coração disparar e respirou fundo antes de ir até ele. Você não deveria ter vindo sem avisar, comentou em tom firme, procurando não atrair a atenção dos colegas. Eu sei, mas precisava falar com você pessoalmente. Você não estava respondendo minhas mensagens, e ele pareceu perturbado. Ela o levou até uma sala vazia para evitar constrangimentos. Estou muito ocupada, Daniel. Por favor, seja breve. Só quero entender por que se afastou tanto. Pensei que fossemos manter, ao menos, uma amizade. Eu preferi dar espaço, espero que entenda. Meu casamento está chegando, e esse processo é delicado. Não quero atritos. Ele a olhou com uma intensidade que quase a deixou sem jeito. Havia algo sombrio na forma como seus olhos analisavam cada detalhe de sua expressão. Eu entendo, ele respondeu por fim com um suspiro contido. Mas saiba que estou aqui se precisar. Só quero seu bem. Mariana evitou prolongar a conversa, levando-o à saída. Enquanto via partir, uma sensação incômoda arrepiou sua nuca. Ela não conseguia dizer se era compaixão ou pressentimento de que algo ruim poderia vir a acontecer. Mais tarde, ao contar tudo a Ana, ouviu uma repreensão sutil. Você precisa ser mais firme. Ele não pode aparecer no seu trabalho assim, do nada. Não é normal. Mariana suspirou, concordando em parte. Talvez eu devesse ter dito umas verdades. Mas tive medo de soar cruel. Às vezes, é preciso ser categórica para proteger a si mesma. Apesar do incômodo, Mariana se esforçou para focar a atenção na reta final dos preparativos do casamento. Com Lucas, escolheu o bolo, definiu as últimas formalidades e enviou os convites. Cada vez que deixava a casa ou o trabalho, porém, mantinha os olhos atentos para não ser surpreendida por Daniel. Precisava de serenidade para aproveitar aquele momento especial, mas sentia a tensão crescer vagarosamente. Em uma tarde chuvosa, já próxima da data do casamento, Mariana recebeu Ana e outras amigas em seu apartamento para verem juntas o vestido de noiva. Era um modelo simples mas belo, com renda nas mangas e uma leve cauda.
Enquanto se olhava no espelho, Mariana pôde ver nos próprios olhos o reflexo de ansiedade misturado com felicidade. Ana, extasiada, elogiava cada detalhe, e as outras amigas confirmavam que ela estava maravilhosa. O clima era de celebração e cumplicidade, até que o telefone de Mariana tocou mais uma vez. Ao ver que era Daniel, ela ignorou a chamada sem hesitar. Recebeu então uma mensagem curta: "Por que não atende? Precisamos conversar. É importante." Fechou o celular e voltou a atenção para as amigas, tentando não deixar que a insistência dele estragasse aquele instante de alegria. Mais tarde, entretanto, não conseguia dormir. Ficou olhando o teto, imaginando como seria o dia do casamento. Confiava em Lucas, amava-o, mas não conseguia afastar a sensação de que Daniel poderia surgir a qualquer instante, tentando abalar sua tranquilidade. Precisou levantar-se e beber água, na tentativa de acalmar os pensamentos turbulentos. Do lado de fora, a chuva caía forte, e cada trovão parecia ecoar uma angústia silenciosa dentro dela. Ouviu um apito no celular e viu outra mensagem de Daniel: "Eu sinto sua falta. Não faça isso comigo." Aquilo fez seu coração disparar. Ela apagou a tela sem responder, convencendo-se de que cedo ou tarde Daniel se conformaria. Mas na mesma proporção em que mantinha essa esperança, uma pontada de medo se fazia presente. O passado com ele era marcado por reações imprevisíveis. E a insistência mostrava que talvez as coisas não estivessem tão sob controle quanto ela gostaria de acreditar. Fechou os olhos, respirando fundo. Precisava confiar em si mesma e em Lucas. Precisava mais do que nunca aprender a dizer não de forma clara e se proteger. Dormiu pouco naquela noite, mas ao acordar, decidiu que iria se dedicar de corpo e alma ao dia que tanto esperara. Queria sentir-se radiante no altar, abraçada a Lucas, feliz e despreocupada como sempre sonhara. E mesmo que uma parte de seu coração tremesse ao pensar em Daniel, ela acreditava com todas as forças que o amor verdadeiro sempre vence. Afinal, a data especial estava cada vez mais próxima e nada, ou quase nada, poderia roubar a felicidade que ela merecia viver. Mariana despertou após uma noite agitada, na qual o sono fora entrecortado por pensamentos e preocupações que insistiam em assombrá-la. Recordou-se das últimas conversas com Ana e Lucas, bem como da insistência de Daniel em tentar falar com ela a todo custo. Mesmo cansada, decidiu que seria melhor levantar e encarar o dia de frente, pois estava determinada a manter o foco nos preparativos do casamento e, acima de tudo, não permitir que a obsessão do ex-namorado arruinasse aquilo pelo que tanto lutara. A manhã estava clara, os raios de sol atravessavam a janela do quarto com certa vivacidade, e Mariana aproveitou a energia do ambiente para respirar fundo, trocar de roupa e ligar para Ana. Precisava conversar, mesmo que por poucos minutos, para afastar a pressão que sentia no peito. Quando a amiga atendeu, demonstrou sua costumeira empolgação ao perceber que faltavam apenas 2 dias para a cerimônia. "Não se preocupe, Mary", disse Ana em um tom carinhoso. "Eu já confirmei com o decorador, o buffet está a postos e a entrega das flores está marcada para amanhã. Tudo está bem encaminhado." "É um alívio saber disso", respondeu Mariana, enquanto abria as cortinas da sala. "Confesso que acordei com a cabeça a mil. Fico feliz que você esteja cuidando de tudo." Ao terminar a ligação, sentiu-se mais tranquila. Precisava, no entanto, pôr um fim no medo que ainda a rondava. Sabia que Daniel podia surgir a qualquer momento, oferecendo supostos favores ou exibindo aquela postura amistosa que na realidade escondia segundas intenções. Decidiu afastar os devaneios e se concentrou em atividades mais práticas. Conferiu a lista de convidados, revisou a confirmação de presença de alguns familiares que moravam longe e verificou os itens que Lucas sugerira para o cardápio da recepção. Por volta do meio-dia, ele telefonou. A voz de Lucas soava terna, mas havia uma ponta de preocupação. "Passo para te buscar antes de irmos ver as mesas no salão, pode ser?" "Sim, sem problemas", concordou ela, feliz em saber que ele queria estar ao lado dela em cada detalhe. "Almoçamos juntos primeiro?" "Vamos fazer isso", disse Lucas em tom caloroso. "Eu também preciso respirar um pouco. Esses últimos dias foram intensos." Mariana viu aquilo como a oportunidade perfeita de consolidar sua paz. Lucas chegaria em breve, e ela estaria ao seu lado, sentindo-se protegida de qualquer receio. Deixou o apartamento organizado, vestiu uma roupa confortável e aguardou. Apesar do clima ameno, o coração batia acelerado. Aquele seria um dos últimos momentos de tranquilidade antes do frenesi do dia do casamento. Quando Lucas chegou, estacionou o carro em frente ao prédio e a recebeu com um sorriso suave. Seu semblante transmitia calma, embora ela notasse sinais de cansaço por trás dos olhos.
O noivo estendeu a mão, ajudando-a a entrar no carro. Pensei em irmos a um restaurante tranquilo na região central. O que acha? Ótima ideia, concordou Mariana. Podemos conversar sobre o que falta resolver. O trajeto foi curto, e a conversa fluiu naturalmente. Ela comentou sobre a preocupação com Daniel, embora tivesse evitado respondê-lo nas últimas vezes. Lucas ouviu atentamente sem deixar transparecer ciúme. Vamos ficar tranquilos, Mari. Você já deixou claro que não quer mais contato. Ele não vai aparecer no casamento. E se aparecer, nós lidamos com isso juntos. Assim espero. Acho que ele percebeu que eu não quero aproximação, disse ela, segurando a mão do noivo, reforçando a própria vontade de manter aquela união livre de interferências. Almoçaram num lugar acolhedor, envoltos em conversas leves sobre o futuro que imaginavam. Falavam em viagens, filhos e possibilidades profissionais, como se o casamento fosse apenas o começo de algo ainda maior. Em seguida, dirigiram-se ao salão para acertar os últimos ajustes, definiram o local exato das mesas para os convidados, a iluminação para valorizar o bolo e a mesa de doces, além de confirmarem o horário em que a equipe chegaria para organizar tudo. Depois foram até a igreja, onde falariam com o padre para rever alguns pontos da cerimônia, uma breve conversa, já que o ensaio geral aconteceria apenas no dia seguinte. Quando terminaram, já no final da tarde, Mariana deu um suspiro de alívio, percebendo que quase tudo estava sob controle. Lucas a abraçou de leve, colocando o braço ao redor de seus ombros. Está vendo como tudo se encaixa? Vamos ter um casamento lindo. Eu não duvido, ela sorriu, inclinando a cabeça para perto do peito dele. E o melhor de tudo é ter você ao meu lado nos bons e maus momentos. O dia seguiu de forma relativamente tranquila até o início da noite, quando Mariana retornou ao apartamento. Ela deixou Lucas em casa, pois ele ainda precisava resolver algumas pendências profissionais. Ao chegar, encontrou Ana esperando na portaria, ansiosa para falar sobre a decoração das flores que seriam entregues na manhã seguinte. Subiram juntas e passaram mais de 1 hora acertando detalhes e fazendo pequenas modificações na lista de músicas da recepção. Em certo momento, o telefone de Mariana tocou, e ela gelou ao ver o nome de Daniel novamente na tela. Preferiu não atender, ignorando a insistência. Mesmo assim, sentiu o coração disparar, pois o receio de que ele quisesse aprontar alguma coisa era inegável. No meio da conversa com Ana, mencionou o ocorrido e a amiga foi categórica. Você não pode ficar alimentando isso. Talvez seja a hora de bloquear o número dele de vez. Eu sei, disse Mariana, suspirando. Mas, de certo modo, tenho pena. É como se ele não tivesse superado o término, e eu, pena ou não, precisamos proteger sua paz. É o que importa agora. Convencida, Mariana pegou o celular e bloqueou o contato de Daniel. Achou que assim, encerraria o assunto e poderia dormir em paz. Não desconfiava de que ele já planejava algo que extrapolava apenas uma ligação ou tentativa de aproximação. Na manhã seguinte, véspera do casamento, a ansiedade tomou conta dela por completo. Precisava cuidar dos últimos compromissos e ainda separar suas coisas para passar a noite na casa dos pais, pois lá ficaria até a hora de ir para a cerimônia. A cama estava repleta de caixas, sacolas e objetos relacionados à festa. Enquanto se organizava, recebeu um telefonema de Lucas, confirmando o horário do ensaio e convidando-a para um brunch rápido antes de irem à igreja. Não se preocupe, estarei pronta, garantiu ela, terminando de dobrar uma peça de roupa. Quando Lucas chegou, trazia um sorriso grande no rosto. Parecia não ter qualquer pressentimento de que algo pudesse dar errado. Dispostos a aproveitar o dia com leveza, foram comer numa padaria aconchegante, conversando animadamente sobre o futuro. Ele beijou a mão de Mariana algumas vezes, arrancando dela uma felicidade genuína que deixava qualquer medo em segundo plano. Pouco depois, dirigiram-se à igreja para o ensaio. Vários amigos e familiares já estavam lá, incluindo Ana, Eduardo e outras madrinhas e padrinhos que participariam da cerimônia. O padre organizou a ordem de entrada, o tempo da marcha, os posicionamentos, e todos seguiram as instruções com risos e brincadeiras, criando um clima de descontração. Mariana imaginou que no dia seguinte, tudo seria ainda mais emocionante, repleto de flores, música e a presença de todos aqueles que amava. Encerrado o ensaio, algumas pessoas sugeriram um almoço conjunto, mas Mariana e Lucas preferiram repousar, pois sabiam o quanto as próximas 24 horas seriam intensas. Ele a deixou na casa dos pais, despediu-se com um abraço apertado e um olhar que dizia tudo. Até amanhã, meu amor, murmurou ele, tocando delicadamente o rosto dela. Que seu dia seja tranquilo. Estarei te esperando, ansiosa, respondeu ela, retribuindo o afeto. Eu te amo.
Seus pais a receberam com alegria, ajudaram-na a acomodar o vestido no quarto e se puseram a conversar sobre as lembranças de infância, as conquistas e as surpresas da vida. Enquanto isso, a mãe preparava um chá para acalmá-la, e o pai fazia questão de contar histórias engraçadas dos tempos em que Mariana era criança. Tudo ajudava a afastar a tensão, garantindo que ela tivesse uma boa noite de sono. No entanto, antes de dormir, Mariana experimentou uma inquietação. Olhou o celular, verificou se havia algo estranho, mas estava tudo silencioso. Nenhuma nova tentativa de contato de Daniel. Fechou os olhos com a esperança de que nada mais a perturbasse. O grande dia amanheceu com um sol tímido, e Mariana foi despertada pela mãe, que estava eufórica para ajudar a filha a se arrumar. Ana chegou pouco depois, trazendo maquiadora e cabeleireira. O quarto dela rapidamente se transformou em um estúdio improvisado, com espelhos e pincéis por todo lado. Em meio a risadas, Mariana sentia o corpo tremer de emoção. A cada pincelada de maquiagem, via-se mais próxima do altar. Enquanto isso, Lucas também se preparava, contava com Eduardo e mais um amigo próximo. Vestiu o terno com capricho, ajeitou a gravata e percebeu que o coração disparava sempre que pensava em Mariana de noiva. Teve um súbito medo de algo dar errado, mas afastou esse pensamento e preferiu concentrar-se na alegria do momento. A igreja, decorada com arranjos florais em tons de branco e verde, recebeu os primeiros convidados. O murmúrio alegre das pessoas se misturava às notas de música suave que os músicos tocavam como teste. Quando Mariana chegou com o pai, ainda no carro, pôde sentir aquele friozinho na barriga. Avistou Ana, que sorriu e acenou, confirmando que tudo estava pronto. As portas se fechariam para receber a noiva com a cerimônia oficial. Lá dentro, Lucas respirava fundo, esperando o toque inicial. Os padrinhos se ajeitaram, as madrinhas endireitaram os vestidos, e o padre repousou as mãos sobre o livro de orações, mantendo um semblante sereno. Quando, enfim, a música de entrada começou, houve um suave silêncio, e todos se viraram para ver Mariana cruzar a nave principal. Ela surgiu radiante, em seu vestido, segurando um buquê singelo, mas gracioso. O véu moldava seu rosto, e os olhos brilhavam com a intensidade de quem finalmente realizava um grande sonho. Lucas sorriu com o olhar marejado, encantado pela imagem dela vindo em sua direção. Mariana, por sua vez, sentia o coração bater de maneira frenética, mas era um turbilhão de alegria. A cada passo, recordava-se das dificuldades que enfrentará e de tudo que superara até chegar ali. Com o pai emocionado ao lado, segurou-se para não chorar antes mesmo dos votos. Ao alcançar o altar, pôde encarar Lucas bem de perto, e os dois trocaram um olhar que dispensava palavras. O padre iniciou a cerimônia, saudando os convidados e ressaltando a união de duas almas que escolheram caminhar lado a lado. Em seguida, passou a destacar o valor do amor, do companheirismo e da fidelidade. Mariana mal conseguia conter as lágrimas de alegria, até que pouco depois, sentiu uma movimentação estranha. O canto dos olhos captou alguém se aproximando do altar. Quando percebeu que era Daniel, sentiu um frio cortante lhe percorrer o corpo. Ele vestia terno escuro, que destoava do clima festivo, e mantinha uma expressão tensa. O murmúrio começou, pois muitos sabiam da história entre Daniel e Mariana. Alguns convidados ficaram incomodados, perguntando-se o que ele fazia ali sem ter sido convidado. Lucas também o reconheceu e seu semblante passou de euforia para uma confusão palpável. O padre hesitou sem saber se continuava a liturgia ou se pedia que o homem se afastasse. Mariana tentou ignorar, segurando a mão de Lucas com força para demonstrar segurança. Contudo, Daniel fez questão de se aproximar mais. "Tenho algo importante para dizer", ele murmurou de modo que só Lucas e Mariana ouviram inicialmente. "O que está fazendo aqui?" Lucas balbuciou incrédulo. "Esse não é o momento, Daniel." "É o único momento possível", retrucou Daniel sem esconder o nervosismo. "Não posso deixar você cometer um erro assim." Mariana arregalou os olhos com o estômago revirando. Não acreditava na audácia do ex em falar daquela forma na frente de todos. O padre, percebendo a tensão, pediu calma e sugeriu que resolvessem aquilo depois da cerimônia, mas Daniel, olhando fixamente para Lucas, tirou do bolso o celular e exibiu uma série de capturas de tela. "Lucas, eu não queria trazer isto à tona, mas tenho provas de que a Mariana não foi honesta com você." Aquilo soou como um trovão na cabeça de Lucas, que, impelido pela curiosidade e pela insegurança, pegou o telefone para verificar o que ele mostrava. As mãos tremiam. Ao ver as supostas mensagens comprometedoras, mudou completamente a expressão. Parecia pálido, tomado por uma onda de indignação e dor, enquanto Mariana o encarava, sem entender do que se tratava. "Essas conversas", Lucas gaguejou, sem conseguir continuar.
São forjadas, gritou Mariana, sentindo a garganta apertar. E é uma armadilha. O nervosismo se espalhou entre os convidados. Muitos se levantaram dos bancos, curiosos ou chocados. Ana correu para perto da noiva tentando acalmá-la, enquanto Eduardo se aproximou de Lucas, tentando afastar Daniel. Mas, sem um instante para refletir, o noivo se viu tomado por um ciúme cego, como se todas as inseguranças florescessem de forma abrupta. Aquilo que Daniel dizia parecia ter sido habilmente preparado. O porquê ele faria isso? Questionou Lucas, trincando os dentes. Que sentido teria inventar tudo isso agora? Porque ele não aceita me ver feliz, porque é doentio, porque Mariana se viu engasgada, sem saber que palavras usar. Lucas, você me conhece. Acha que eu mentiria para você desse jeito? O padre tentou retomar o controle, pedindo que não transformassem a igreja em uma arena de discussões, mas a confusão só aumentava. O semblante de Lucas era um misto de mágoa, incredulidade e vergonha. Engoliu em seco, fitando Mariana com um olhar que ela jamais vira, cheio de desconfiança. Precisava de uma resposta imediata, mas não encontrava lucidez para pensar. Eu não consigo continuar essa cerimônia agora, disse ele, a voz quase sem sair. Não assim. Mariana sentiu uma pontada forte no peito, como se alguém tivesse rasgado seu coração. O choro começou a brotar sem que ela pudesse controlar. Os convidados olhavam atônitos, alguns murmurando que tudo devia ser um engano, outros sem saber em quem acreditar. Daniel, com uma expressão sufocada de arrependimento e satisfação ao mesmo tempo, recuou para os fundos, deixando um rastro de destruição por onde passava. Não faça isso, Lucas, suplicou Mariana, estendendo a mão para ele, desesperada. Por favor, acredite em mim. Essas provas são falsas. Eu não sei, murmurou o noivo, passando a mão pela cabeça. Eu preciso de tempo. Sem conseguir permanecer diante de tantas pessoas, Lucas se afastou, caminhando em direção à saída lateral da igreja. O murmúrio de espanto se transformou em um pequeno tumulto, enquanto familiares tentavam contê-lo ou ao menos fazê-lo pensar melhor. Contudo, ele não olhou para trás. Apenas deixou o local, sufocado pela mistura de humilhação e raiva. Mariana, impotente, despencou em lágrimas, apoiada por Ana e mais alguns amigos que tentavam ampará-la. Olhou em volta e notou que Daniel havia sumido, como um vulto no meio da confusão que ele mesmo criará. O sonho de uma cerimônia perfeita se desfez diante de todos, manchando aquele dia com a pior das tragédias para uma noiva apaixonada. Ser abandonada no altar por causa de uma mentira cruel. Correu para fora da igreja pouco depois, agoniada, mas não encontrou Lucas. Sob os olhares aflitos dos convidados, foi levada até o carro de Ana, onde soluçou sem parar, sentindo a dor mais profunda que já experimentara. Tudo que construíra com tanto cuidado parecia ruir feito um castelo de areia varrido por uma onda violenta. Ficou ali, imóvel, encarando o vazio, sem saber como retomar o controle da própria vida. E enquanto a noite se aproximava lentamente, um silêncio cruel pairou sobre o que deveria ter sido uma celebração de amor. A igreja, ainda adornada de flores, ressoava apenas o eco de passos e vozes desconexas. Ninguém conseguiu festejar, ninguém sabia como prosseguir. O noivo desaparecera, a noiva fora deixada em prantos, e o homem responsável por tudo se esgueirara pelas sombras, carregando consigo as provas falsas que criará para destruir o casamento. Mariana, agora de volta ao apartamento, retirou o vestido de noiva com gestos trêmulos, sentindo o tecido úmido de lágrimas. No espelho via o rosto manchado de dor e tentava entender como alguém que dizia ter amado um dia poderia lhe causar tamanha destruição. Em meio ao pranto, jurou a si mesma que provaria sua inocência e recuperaria sua dignidade, mesmo que naquele instante parecesse impossível. A humilhação era grande demais, mas ela não podia se dar ao luxo de abandonar a verdade. Afinal, era tudo o que lhe restava para recuperar a própria honra, e talvez, o amor de Lucas. Mariana passou a noite em claro, abraçada ao travesseiro e tentando entender como as coisas chegaram àquele ponto tão dramático. O quarto silencioso contrastava com a sua mente em ebulição, abarrotada de lembranças do casamento interrompido e das acusações infundadas que Daniel plantara na cabeça de Lucas. Os fios do vestido de noiva jaziam espalhados pelo chão, e cada pedaço de tecido parecia um lembrete doloroso do sonho destruído. Por mais que tentasse encontrar um pouco de paz, o sentimento de injustiça prevalecia, trazendo lágrimas que nunca pareciam cessar. A humilhação no altar, a descrença de Lucas e a manipulação de Daniel eram cenas que se repetiam em sua cabeça sem parar. Pela manhã, a claridade que atravessava a cortina anunciava um novo dia, mas Mariana não sentia vontade de sair da cama.
Precisou de alguns minutos, respirando com dificuldade, para criar coragem de encarar o mundo lá fora. Quando finalmente se levantou, apoiou-se na beirada da cama, como se estivesse aprendendo a andar novamente. Estava exausta, sem energia, mas sabia que não podia ficar para sempre se lamentando. Precisava de uma saída, alguma forma de restabelecer sua verdade, mesmo que Lucas tivesse ido embora sem lhe dar a chance de se explicar devidamente. Ela tomou um banho demorado, na tentativa de acalmar os nervos. De olhos fechados, a água quente caindo sobre sua cabeça parecia dispersar parte da tensão acumulada. Mas não conseguia apagar a lembrança do olhar ferido de Lucas e do sorriso dúbio que viu no rosto de Daniel antes de ele desaparecer. Ao sair do chuveiro, pegou o celular para verificar se havia alguma mensagem de reconciliação ou desculpas, mas nada encontrou. Tudo o que tinha era uma série de chamadas perdidas de parentes e amigos que assistiram à cena deplorável na igreja. Não se sentia pronta para falar com ninguém, muito menos para recontar a humilhação que vivenciara. Um toque na campainha a fez estremecer. Vestiu-se às pressas, temendo que pudesse ser Lucas, embora considerasse improvável que ele aparecesse tão cedo. Ao abrir a porta, encontrou Ana com uma expressão mista de piedade e indignação. A amiga a envolveu em um abraço apertado, como se quisesse protegê-la do mundo. Só então Mariana percebeu o quanto seu corpo tremia. "Eu sinto muito por tudo", murmurou Ana, quase num sussurro. "Ter visto você naquele estado, chorando no altar, partiu meu coração. Não consigo acreditar que tudo desmoronou em questão de minutos", respondeu Mariana, segurando o choro que insistia em voltar. "E o pior é que Lucas acreditou nele, acreditou naquelas mentiras." "Talvez ele só estivesse em choque", disse Ana, tentando acalmá-la. "Você sabe como é o Lucas, ele se deixa levar pelas emoções, e aquele foi um dos momentos mais tensos possíveis." Mariana sentiu, mas a dor ainda era grande demais para enxergar esperança. Caminhou até a sala, onde se sentou no sofá com a cabeça baixa. Ana se sentou ao lado e segurou sua mão. "Não podemos deixar as coisas assim", insistiu a amiga com firmeza. "Precisamos mostrar que o Daniel forjou tudo. Você tem alguma pista de como provar isso?" "Não faço ideia", confessou Mariana, passando a mão no rosto para secar as lágrimas. "Não sei de onde vieram aquelas mensagens, mas elas pareciam muito convincentes. Ele deve ter cuidado de cada detalhe para parecer real." Ana refletiu por alguns segundos. "Talvez possamos analisar dados de horário, comparar números, checar com as operadoras. Deve haver um jeito de rastrear. E se tentássemos falar com Lucas agora, mostrar a ele a possibilidade de fraude? Eu tentei ligar depois que cheguei em casa, mas ele não atendeu. E sinceramente estou tão ferida que nem sei se aguentaria uma negativa dele na minha cara." O silêncio se instalou entre as duas. Ana não queria pressionar a amiga a nada, mas também não achava certo que tudo terminasse assim, sem Mariana ter a oportunidade de provar a verdade. Por fim, sugeriu que a deixasse tentar entrar em contato com Lucas, para ao menos marcar uma conversa na qual Mariana pudesse se defender. Depois de alguma hesitação, Mariana concordou e Ana saiu, dizendo que faria o possível para encontrar o noivo fujão e tentar um diálogo. Enquanto isso, Lucas se refugiava na casa de Eduardo, carregando consigo a culpa de ter abandonado Mariana no altar. Não conseguia parar de pensar na expressão desesperada dela, na forma como ela negava tudo e tentava fazê-lo enxergar a manipulação de Daniel. Ele alternava momentos de raiva e remorso. Parte dele se sentia traído ao ver as mensagens, mas outra parte se perguntava se não havia sido ingênuo em cair tão fácil na conversa do ex-namorado. Estava sentado no sofá, cabisbaixo, quando Eduardo entrou na sala, trazendo 2 copos de água. "Toma, vai te fazer bem", disse o amigo, entregando um deles. "Você não quer comer nada desde ontem." "Não estou com fome", respondeu Lucas com a voz rouca. "Só queria que minha cabeça parasse de girar. Talvez ela pare se você conversar com a Mariana. Ou ela mesma pode te explicar o que houve." Lucas respirou fundo, dolorosamente. "Eu não sei, Edu. O que eu vi parecia muito real, mas me sinto péssimo por tê-la deixado naquele estado. Será que fui precipitado demais?" Eduardo tomou um gole de água antes de responder. "Honestamente, eu acho que sim. Você conhece a Mariana, sabe como ela é. E eu, que sempre desconfiei das intenções de Daniel, não teria tanta certeza dessas supostas provas. As coisas não batem. Ele some e aparece e faz essas acusações. É muito estranho. Eu só queria ter certeza", murmurou Lucas, passando a mão pelo rosto. "Mas ao mesmo tempo não queria ter feito o que fiz. Por Deus, eu a abandonei na frente de todo mundo.
Eduardo sugeriu que Lucas procurasse Ana e tentasse entender o que realmente aconteceu, mas o noivo recusava-se a encará-la por pura vergonha. O sentimento de culpa e humilhação o consumia. Cada vez que pensava no altar, revivia o olhar de lágrimas de Mariana e sentia um peso insuportável no peito. Precisava, no entanto, tomar uma atitude. Sem saber ao certo o que fazer, levantou-se e foi até o quarto de hóspedes. Precisava de silêncio. Enquanto isso, Daniel vagava pela cidade com o carro atordoado. Em sua mente, flashes do rosto de Mariana chorando o atormentavam, como se só naquele instante ele tivesse real dimensão do estrago que causará. Quando elaborou o plano de destruir o casamento, imaginou que sentiria uma espécie de vitória ao ver Lucas envergonhado e a noiva humilhada. Achava que talvez Mariana, com o coração partido, pudesse se reaproximar dele. Contudo, tudo o que sentia era um vazio frio, acompanhado por um arrependimento que corroía sua alma. Sempre fora dominado pelo ciúme, mas não esperava que, ao consumar seu plano, vivenciasse tamanha culpa. Pensou em ligar para ela, mas sabia que qualquer contato seria inútil agora. Talvez fosse tarde demais para qualquer perdão. No fim da tarde, Lucas finalmente atendeu o telefone quando Ana ligou. Ela insistiu para que ele permitisse que Mariana se explicasse, pois, sem esse passo, jamais saberia se as mensagens eram verdadeiras ou não. Ele, relutante, concordou em encontrá-la no dia seguinte em um café discreto, longe de olhares curiosos. Ana avisou Mariana, que ao saber da possibilidade de um encontro, sentiu um alívio misturado ao medo. Estava esgotada, mas a perspectiva de esclarecimento a fez acreditar que ainda podia haver um caminho para limpar seu nome. Na hora marcada, Mariana chegou primeiro ao local combinado, sentindo as mãos frias e o estômago revirado. Vestia roupa simples, tentando se manter discreta, pois receava que qualquer movimento chamasse a atenção. Lucas apareceu alguns minutos depois, com o rosto sério e abatido. Ela o encarou por alguns instantes, lembrando-se do quanto já havia sonhado em vê-lo sorrindo depois do casamento. Ele, por sua vez, notou o olhar triste de Mariana, como se ela tivesse envelhecido 10 anos em poucas horas. "Obrigado por ter vindo", disse ele num tom contido, após sentarem-se a uma mesa no canto do café. "Obrigada a você por me dar a chance de falar", respondeu ela, sentindo a garganta apertar. "Não sei se você vai acreditar em mim, mas preciso que ouça." Lucas assentiu, apoiando os cotovelos na mesa. Mariana respirou fundo e começou a explicar, sem rodeios, que Daniel vinha insistindo em se aproximar há algum tempo, que tentará forçar encontros e que, quando percebeu que ela não cederia, resolveu atacar de outra forma. Contou dos telefonemas repetidos e de como bloqueou o número dele. Explicou ainda que jamais tivera qualquer caso e que, se as mensagens pareciam verdadeiras, com certeza foram criadas por Daniel. "Eu não tenho como provar sozinha que ele forjou tudo, mas você sabe, Lucas, que eu jamais te enganaria desse jeito. Se ainda tiver alguma confiança em mim." A voz dela quebrou. "Por favor, enxergue que isso foi uma armadilha." Lucas massageou a têmpora, confuso e arrependido. "Eu sinto muito por ter te deixado naquele dia. Eu estava em choque e nunca imaginaria que no momento do casamento alguém inventaria algo tão cruel." Mas ao mesmo tempo ficou aquela dúvida latejando. "Eu entendo", Mariana murmurou, contendo as lágrimas. "Mas precisamos vencer essa dúvida juntos." Ele concordou, admitindo que andava atormentado pela ideia de ter sido injusto. Resolveram então procurar as operadoras de telefonia, localizar registros de conversas e, se preciso, buscar a ajuda de um especialista em crimes virtuais. Lucas propôs que tentassem interceptar qualquer vestígio digital que mostrasse a criação das conversas falsas. Embora fosse um processo trabalhoso, era o único caminho para provar a inocência de Mariana. Despediram-se com um abraço comedido, sem a mesma doçura de antes. Mesmo assim, ela sentiu que havia uma fresta de esperança. Poucas horas depois, em um ato impulsivo, Daniel procurou Lucas por conta própria, tentando forçar uma conversa. Apareceu na portaria do prédio onde o noivo estava hospedado com Eduardo. O zelador o chamou por rádio, anunciando que alguém chamado Daniel insistia em subir. Inicialmente, Lucas pensou em negar, mas, tomado pela necessidade de entender a situação, autorizou a entrada. Quando Daniel surgiu no corredor, trouxe consigo uma atmosfera pesada, encarando Lucas com olhos perturbados. "Eu precisava falar com você", disse ele, quase sem fôlego. Eu acho que cometi um erro grave." "Só agora você percebeu?" retrucou Lucas, a voz carregada de raiva. "Você arruinou o casamento, me fez duvidar da mulher que amo e a humilhou publicamente. O que você ainda quer?" Daniel desviou o olhar, como se buscasse coragem para admitir tudo. "Eu não planejei que fosse tão longe, mas não conseguia ver vocês dois felizes.
Algo em mim gritava que eu tinha de acabar com aquilo. Fiz o que fiz e a voz dele ficou fraca. Não existe desculpa, eu sei, mas eu me sinto acabado. Lucas apertou os punhos, tentando se controlar para não explodir. Pensou em partir para cima de Daniel, mas percebeu que a culpa estampada no rosto dele era tão intensa quanto a própria raiva que sentia. Você pode se sentir acabado, mas e a Mariana? Você tem ideia do que a fez passar? Daniel acenou com a cabeça, demonstrando uma profunda tristeza. Eu sei, fui cruel, mas juro que me arrependi. Sei que não posso mudar o que houve, mas estou disposto a assumir a responsabilidade, se isso servir de algo. A tensão no ar era quase palpável. Lucas fechou os olhos por um segundo, tentando manter o controle. Assumir responsabilidade? Repetiu, incrédulo. Você forjou provas de traição, destruiu nossa cerimônia e agora diz que quer consertar as coisas? É tarde demais para isso, Daniel. Talvez seja, admitiu o ex com um suspiro pesado. Mas por favor, deixe-me ajudar a limpar o nome dela. Eu consigo mostrar como falsifiquei aquelas conversas. Posso te dar todos os arquivos originais que criei, qualquer coisa que prove que foi tudo forjado. Nesse instante, Eduardo, que ouvirá parte da conversa do outro cômodo, apareceu. Ficou ao lado de Lucas com postura defensiva e olhou Daniel de cima a baixo. E por que deveríamos confiar em você agora? E questionou Eduardo, cruzando os braços. Depois de tudo, é difícil acreditar que está sendo sincero. Eu sei, murmurou Daniel, ajeitando o colarinho e buscando as palavras certas. Mas não sei o que fazer além de tentar remediar. Meus sentimentos saíram do controle, e eu arrasei a vida de vocês. Me desculpem. O clima continuou pesado, mas Lucas não queria perder a chance de obter provas concretas que inocentassem Mariana. Embora ainda ressentido, não via outra solução além de aceitar a ajuda de Daniel. Com um aceno de cabeça, consentiu. Está bem. Faça isso. E depois, nunca mais se aproxime de nós. Daniel assentiu, começando a dizer que tinha um pendrive com os dados, mas o deixou no carro. Lucas e Eduardo seguiram até a garagem do prédio, onde ele estacionara. Chovia intensamente naquela hora, relâmpagos cortavam o céu, e o vento chicoteava as árvores próximas. Daniel abriu a porta do carro, remexendo o porta-luvas com as mãos trêmulas de ansiedade. Achou o dispositivo e entregou para Lucas sem hesitar. O noivo ficou estático por um momento, segurando aquele pequeno objeto que poderia salvar seu relacionamento. Entretanto, Daniel, ao fechar a porta, deixava transparecer um ar de desespero. Eu estraguei tudo, murmurou, encarando o chão molhado. Se algum dia falar com Mariana, diga que sinto muito. Você devia dizer isso diretamente a ela, mas duvido que ela queira te ouvir, rebateu Lucas, ainda tomado pelo rancor. E agora saia daqui. O arrependimento estampado no rosto de Daniel era evidente, mas nada apagaria o erro cometido. Quando ele deu partida no carro, saiu em alta velocidade, como se quisesse fugir de si mesmo. As gotas de chuva tornavam a visibilidade péssima, porém Daniel prosseguiu, cambaleando pelas ruas e desviando dos faróis que surgiam. Em sua cabeça ecoavam lembranças de momentos passados com Mariana, do tempo em que acreditara ser o único amor dela. Segurou firme o volante, mas, a cada curva, o arrependimento cegava mais um pouco. Não percebeu quando um caminhão avançou o cruzamento, e num piscar de olhos, o carro foi arremessado para o lado oposto. O impacto ressoou em metal e vidro estilhaçado. Horas depois, Lucas recebeu a notícia do acidente por uma ligação anônima. Daniel tinha sido levado em estado grave ao hospital. Com o coração confuso, o noivo comunicou a Eduardo, e ambos sentiram um calafrio ao pensar que, apesar de tudo, aquela situação era trágica. Não sabiam se ele resistiria. Ainda que fosse o causador de tanto sofrimento, a vida de uma pessoa estava em risco. Tentaram visitar o hospital, mas foram informados de que o estado dele era crítico e que não poderiam entrar. Ficaram no corredor, aguardando qualquer informação. Porém, o médico surgiu com um semblante desolado, anunciando que Daniel não sobreviveria à cirurgia. Lucas abaixou a cabeça, sentindo uma tristeza estranha. Não nutria mais afeto algum por Daniel, mas também não desejava a morte de alguém que, por pior que tivesse agido, agora partia com um arrependimento tardio. Enquanto ele e Eduardo retornavam ao apartamento, as palavras do ex-namorado ecoavam. Me desculpem, eu estraguei tudo. Aquilo mexia com Lucas, que tentou se convencer de que precisava olhar para o futuro e, sobretudo, para Mariana. 2 dias depois, com o pendrive em mãos, Lucas procurou Mariana. Ela estava em casa, deitada, com olhos inchados de tanto chorar. Quando ele chegou, ela se ergueu do sofá, sem saber se o recebia com mágoa ou esperança.
Ele, de forma cuidadosa, contou sobre o encontro com Daniel, o arrependimento dele e o acidente que tirara sua vida. Mostrou-lhe o dispositivo, esclarecendo que continha as provas de que as mensagens tinham sido fabricadas. Mariana, atordoada pela notícia da morte, ficou em silêncio, absorvendo a ironia daquele fim. Depois de um momento de consternação, olhou para Lucas com lágrimas contidas. Então, tudo acabou de uma maneira trágica, ela murmurou, sentindo um misto de pesar e alívio. Ele destruiu o nosso casamento, mas no fim, se destruiu também. Eu sinto muito por ter duvidado de você, Mari. Lucas segurou a mão dela, a voz embargada. Não posso apagar o que fiz, mas quero reconstruir. Por favor, me deixe provar que podemos recomeçar. Mariana se emocionou. Parte dela queria abraçá-lo e retomar o amor que julgava perdido. Outra parte ainda sangrava pela humilhação sofrida. Entretanto, o sentimento profundo que os unia falou mais alto. Encostou a cabeça no ombro dele, deixando que as lágrimas rolassem. Lucas a apertou contra si, sentindo o próprio coração acelerar. Precisamos de tempo, Lucas, disse ela, sem se afastar do abraço. Mas quero tentar porque ainda te amo. Eu não vou desistir de nós, respondeu ele, beijando-a na testa, aliviado. Por mais que o futuro fosse incerto, havia uma sensação de justiça na verdade finalmente revelada. Daniel deixará um rastro de dor, mas, antes de seu fim abrupto, teve a decência de entregar aquilo que livraria Mariana das acusações. Lucas e Mariana sabiam que seria preciso enfrentar olhares curiosos e comentários maldosos, afinal o casamento desfeito em público causará rebuliço. Mesmo assim, estavam decididos a curar as feridas juntos. A tragédia que se abatera, conduzida pela obsessão de Daniel, serviria de aprendizado sobre a importância do diálogo e da confiança. Naquela noite, já sozinha em seu quarto, Mariana refletiu sobre tudo o que passará. Sentiu pesar pela vida desperdiçada de Daniel, consciente de que ele escolhera um caminho que o consumira. Também sabia que sua trajetória com Lucas jamais seria a mesma, pois as cicatrizes daquele dia ainda doeriam por um bom tempo. Contudo, havia uma nova determinação em seu peito. Ela encontraria forças para seguir em frente, perdoando a si mesma e na medida do possível, tentando esquecer a imagem de Daniel no altar, causando caos. Precisava acreditar que o amor sincero, por mais testes que sofresse, ainda podia renascer. Assim, o desfecho trouxe renovação e dor ao mesmo tempo. Enquanto Mariana e Lucas encontravam nos braços um do outro a chance de reconstruir o que fora despedaçado, a chuva lá fora caía incansável, como se lavasse as marcas de um passado recente e trágico. A vida seguiria adiante, levando consigo a lembrança de que nenhuma mentira vale o risco de destruir corações, e que obsessões podem envenenar não apenas a felicidade alheia, mas a própria essência de quem as alimenta. O preço de uma mentira fora caro demais, e não havia reparação que trouxesse Daniel de volta, mas havia, ao menos, a convicção de que Mariana não ficaria aprisionada na sombra daquela calúnia. De mãos dadas, ela e Lucas encarariam o amanhã, com a certeza de que a verdade, mesmo tardia, ainda era a única luz capaz de dispersar a escuridão que quase lhes roubara o amor. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.